Olá, a paz do Senhor, graças a Deus por mais esta oportunidade que temos de estarmos aqui. Tem uma palavra de Deus que eu gostaria de compartilhar convosco, uma palavra do apóstolo Paulo ao pastor Timóteo, no capítulo 3 de 2 Timóteo, os versículos de número 13 e 14. Verso 13: Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Verso 14: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. O apóstolo Paulo, ele está falando sobre a corrupção dos últimos dias. A partir do verso 1 do capítulo 2 de 2 Timóteo, ele fala dos dias difíceis, dos dias trabalhosos, momento em que o homem se tornaria amante de si mesmo, presunçoso, soberbo, e ele vai falando das coisas que aconteceriam nos últimos dias. Nestes versículos que nós lemos, o de número 13, ele diz do último estágio em que o homem chega como um semeador do mal, ele também colherá o mal, diz o apóstolo Paulo. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Trata-se da lei da semeadura, o que se planta colhe. Aqueles que estão vivendo na maldade, lamentavelmente nos últimos dias, tendem a aumentar a maldade, mas também colherão os frutos da sua maldade. O que me chama a atenção é o conselho que o apóstolo Paulo ele dá a Timóteo, dizendo: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Desta forma, o apóstolo Paulo está dizendo: não se deixe levar, não se influencie. Ele está falando que os últimos dias serão marcados por um grande crescimento, será marcado por um grande crescimento do pecado e da maldade. E nós somos seres humanos, logo o ser humano é um produto do meio. O que se subentenderia que na medida em que o pecado aumentaria, o ser humano, o homem, ele tinha uma tendência de se tornar mau, ou de ser influenciado pela maldade, pelo pecado. E o conselho que o apóstolo Paulo dá a Timóteo é que ele, veja bem, ele permaneça naquilo que ele aprendeu e que foi ensinado. E eu venho neste dia dizer o que Paulo disse a Timóteo: digo a você que me assiste neste momento, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que fostes inteirado, ensinado, sabendo de quem o tens aprendido. Guarde a palavra de Deus no seu coração, permaneça na palavra do Senhor. Mantenha-se firme no Senhor, como diz o salmista no Salmo 1, na lei do Senhor medite de dia e de noite, e você será semelhante a uma árvore plantada junto ao ribeiro, que com certeza viverá e frutificará, será abençoado. Por mais que a influência do mal seja grande, a pressão do mundo, do pecado, da carne, do inimigo, mas se nós permanecermos naquilo que nós fomos ensinados e sabemos quem nos ensinou. Aqui, Paulo ele fala dele que ensinou, mas também fala daquele que o ensinou, Jesus Cristo. Os ensinamentos não eram de Paulo, mas os ensinamentos eram do Mestre dos Mestres, Jesus Cristo. Mantenha no seu coração a palavra de Jesus Cristo, seja firme, influencie o mundo e não seja pelo mundo influenciado. Deus te abençoe.